vamos ver o assunto da química orgânica chamada de isomeria, tá? E nessa aula nós iremos ver a isomeria plana. Então, para iniciar, vamos ver o que é isomeria. Olha só, é o fenômeno pelo qual substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular apresentam fórmulas estruturais diferentes. Tá? O nome vem de iso, que é igual, e meros, parte. Então, a ideia é que eu tenho uma substância, ou melhor, eu tenho duas ou mais substâncias que têm a mesma quantidade de átomos. Tá? Então, muitas vezes eu posso ter um álcool e um aldeído, e quando eu vou ver a fórmula molecular, ele tem a mesma quantidade de elementos. Então, por exemplo, se eu tiver um composto assim, ó, deixa eu ver aqui, e com carbono aqui, né? Vamos supor, esse cara aqui, se eu completar com hidrogênio, veja você, aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 3, aqui tem 3, dá 9. Com um que falta aqui, dá 10. Então, esse cara é um C4, né? É um C4H10. Beleza. Agora, imagine esse outro cara aqui, ó. Eu vou pôr isso. Veja você. Esse cara é diferente desse. Esse aqui tem uma cadeia ramificada. Esse aqui é um propano. Esse aqui é um butano. Só que eles têm uma coisa em comum: a quantidade de elementos. Esse tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos completar com hidrogênio. Ó, 3 aqui, 2, 5, com 2, 7, com 3 aqui, 10. Esse cara é também um C4H10. Então, esse é o fenômeno da isomeria. Eu tenho compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Tá? Essa é a ideia da isomeria. E nós temos alguns tipos de isomeria. Nós temos a plana e a espacial. Essa plana aqui, ela não se preocupa com a disposição da estrutura no espaço. Por isso que é chamada de geometria plana. Ou melhor, geometria não, né? Isomeria plana. Ou isomeria constitucional. Essa outra aqui, ela se preocupa com a disposição dos elementos no espaço. Se está para cima, se está para baixo, se está para frente, se está para trás. Tá? A plana se subdivide em outras 5, tá? Isomeria, que é a de cadeia, de posição, de função, de metameria e tautomeria. A espacial nós temos a isomeria geométrica e a óptica. Nós vamos nos atentar para essa daqui. A isomeria espacial nós veremos em outra oportunidade. Então vamos lá. Começando com a isomeria de cadeia. A ideia é a seguinte: é aquela onde os isômeros têm cadeias diferentes. Então eu vou pegar um composto com a forma molecular específica, e desse composto eu tenho duas possibilidades. Eu tenho esse cara aqui e eu tenho esse cara aqui. Veja, esse aqui é o propeno, esse aqui é o ciclopropano. O que eles têm em comum? Eles têm em comum que cada um deles tem 3 carbonos e 6 hidrogênios. Portanto, são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. E o que os diferencia? A cadeia. Veja, esse é cadeia aberta e esse é cadeia fechada. Por isso eu chamo isômero de cadeia, porque o que diferencia os dois é a cadeia. Tá? Vamos ver agora outro exemplo. Eu tenho o C4H10 e eu tenho duas possibilidades, que é o metilpropano e o butano. Veja, o que eles têm de diferente? Novamente a cadeia. Essa é uma cadeia normal, linear, né? E essa aqui é uma cadeia ramificada, veja. Então, novamente aí eu tenho o isômero de cadeia. Outro tipo de isomeria, isomeria de posição.
Isomeria de posição ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela posição de grupos radicais duplas ou triplas. Então, eu tenho a forma molecular e eu tenho, por exemplo, esses dois compostos. Veja, é o but1N e o but2N. O que diferencia os dois? A posição da dupla. Aqui a dupla está no carbono 1 e aqui ela está no carbono 2. Lembra que a numeração obedece o menor número. Se a dupla está entre o 2 e o 3, eu escolho o menor número. Então, se o que diferencia os dois é a dupla ligação, é a posição, perdão, da dupla ligação, então eu tenho o isômero de posição. Aqui eu tenho outro exemplo. Eu tenho o propan 1-ol e o propan 2-ol. O que diferencia os dois? Eles têm a mesma forma molecular, mas a hidroxila está no carbono 1 e aqui ela está no carbono 2. Daí eu dizer que eles são isômeros de posição. Outro exemplo aqui. Aqui ficou sobreposto. Deu algum problema de configuração aqui, mas vamos lá. Ó. Eu tenho esse cara aqui, né? E esquece esse do fundo, tá? Olha só para esse aqui. Olha a posição desse grupo aqui e olha a posição desse. Eles têm a mesma forma molecular, mas com posições diferentes. Eu tenho a isomeria de função. Ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Então você vai ter assim, ó, os casos mais comuns. Eu vou ter isômeros que oscilam entre álcool e éter, aldeídos e cetonas, ácido carboxílicos e éster. O que significa? Significa assim, ó, quando eu tenho um isômero de álcool, o seu outro isômero vai ser o éter. Então, olha aqui. Então, imagine que eu tenho C2H6O. Eu posso ter um etanol e eu posso ter um éter, tá? Então, veja, de uma mesma forma molecular, eu tenho duas funções diferentes, da isomeria de função. Então, quando eu tiver álcool, ele vai fazer um par com éter, né? Quando eu tiver éter, eu vou fazer um par com álcool. Então, isomeria de função. Outra de função, que é aldeído e cetona. Veja, eu tenho uma forma molecular, da qual eu derivo uma cetona, propanona, e o aldeído propanal. Então, tem a mesma forma molecular, mas eu consigo dele extrair compostos diferentes, de funções diferentes, isômeros de função. Tenho ácidos carboxílicos e ésteres. Então, veja você, C3H6O2, eu posso ter um ácido carboxílico ou um éster. O éster, os oxigênios estão aqui no meio, né? C-O-O. Aqui o ácido carboxílico, C-O-OH. Aqui está junto, tá? Porque ele condensou aqui para ficar mais fácil. Mas é a mesma coisa que eu ter isso aqui, tá? OH. Essa parte é essa aqui vermelha, tá? Veja, o que diferencia os dois é a função. Um é éster e outro é ácido carboxílico. Esses são os isômeros de função. Outro tipo de isomeria é a metameria ou compensação. Ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. Então veja você, eu tenho C4H10O, eu posso ter dois compostos. Um composto com oxigênio está no meio da cadeia, outro composto com oxigênio está no início da cadeia. Veja, o que diferencia os dois é a posição do heteroátomo. Portanto, metameria, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos lá para outro exemplo. Veja, o heteroátomo está aqui no início da cadeia, no carbono 1, 2. Aqui ele está no carbono 1, 2, 3, 4. Tá bem mais longe. Então, o que diferencia os dois? A posição do heteroátomo, eu tenho compensação ou metameria. Outro exemplo também. Tá? Veja a variação, tá? Do mesmo composto. Eu tenho esse outro caso também. O heteroátomo aqui está na ponta da cadeia, aqui está mais no meio. O que diferencia os dois é essa posição, né? E outro tipo de isomeria de função é a chamada tautomeria. Tá? É um caso particular. Isso ocorre na fase líquida. Vamos ver como é isso. Eu tenho, por exemplo, um ácido carboxílico. E
ele pode, perdão, né? Aqui é um enol, não é um ácido carboxílico. Esse enol pode se transformar em um aldeído. Isso no equilíbrio químico. Tá? Nós vimos equilíbrio químico no ano passado. Então, no equilíbrio químico subsistem duas substâncias ao mesmo tempo. Então, esse enol pode se transformar num aldeído, tá? E o aldeído pode se transformar no enol. Isso existe na mesma solução. Tá? Então, eu tenho duas funções diferentes na mesma solução. Eu chamo isso de tautomeria. Como é que eu vou saber? Ele vai te dar a reação. Quando ele te der a reação, você vai dizer, olha só, tautomeria. E tem que ter essa meia seta indo e meia seta voltando, dizendo que as substâncias estão em equilíbrio. Eu tenho tanto substância dessa, como dessa no meu frasco, em determinadas quantidades. Tá? Tautomeria aldoenólica, porque é um aldeído e um enol. Eu tenho também a tautomeria cetoenólica, que é um enol, tá? Formando uma cetona. Veja você, eu coexistem duas substâncias com funções diferentes em equilíbrio químico. Beleza, pessoal? Essa aqui é a tautomeria cetoenólica, porque é acetona e um enol. Tá aí os exercícios para vocês fazerem. Só lembrando que a recomendação para esse bimestre é que a gente passe menos exercícios, para vocês não ficarem tão sobrecarregados. Então, nós vamos aliviar um pouco nos exercícios. Vocês podem fazer e postar no grupo, tá? Dar um print aí e fazer para a gente dar continuidade ao conteúdo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Abraço a todos.